Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Autoconhecimento do Zero. Hoje a gente chega ao nosso 8º encontro para falar de um tema que para mim é fundamental nessa jornada de autoconhecimento, seja para você iniciante, seja para você já praticante, já estudioso, buscador, porque a meditação é um tema que às vezes é muito tabu. Será que a meditação é algo fácil? Eu pensava que era difícil, até que eu me permiti. Mas hoje a gente vai conversar com quem entende do assunto, uma pessoa que eu considero especialista nesse universo e que tem muito a contribuir com a gente. Eu estou com a Sônia Carvalho, a quem eu passo a palavra. Bem-vinda, Sônia. Oi, obrigada, Ju. É muito bom estar aqui com você, tá? Sou Sônia Carvalho, eu sou professora certificada em Chiné pela Associação Mantemelã Internacional. E meditação sempre foi, a minha vida inteira foi o meu foco, o meu objetivo, e eu espero ser contribuição em alguns aspectos, sim, tá? Com certeza. Então eu já começo a fazer uma pergunta, Sônia, que para mim foi um... Por que que eu cheguei na meditação? Eu quero saber, uma curiosidade, por que que você também chegou? Você chegou porque um belo dia você decidiu meditar, assim, ou geralmente chegou porque tinha um incômodo, algo te levou para aquilo? Porque eu cheguei pela dor, não vou mentir. Embora eu ouvisse falar, achasse tudo muito bonito, coloquei essa imagem aqui no fundo de uma pessoa meditando, é tudo tão inspirador e bonito, mas eu, de fato, só busquei a meditação e as pessoas mais próximas que eu converso, geralmente chegam porque elas estavam incomodadas, atribuladas, cansadas, mentalmente esgotadas. Como que foi para você chegar na meditação? Me conta. Então, Júnior, não foi diferente, não. Na verdade, eu estava passando por um processo terapêutico e a minha terapeuta me indicou uma pessoa para eu poder fazer mandala orgânica. E quando eu cheguei para conversar, essa pessoa, uma professora é, de uma escola de artes, e ela fazia a mandala orgânica e mais a meditação. E ela falando, mandala começa a tal horário, é tal dia e tudo mais. E eu falava, e a meditação? Ela, mandala, e eu sempre levando para meditação. Aí, conclusão, eu disse a ela, eu não quero a mandala, eu quero fazer a meditação. E aí eu iniciei o processo de estudo de meditação, fiquei com essa professora há alguns anos, e foi aí que eu iniciei. Então foi muito mais uma chamada, assim, sabe, do coração, assim, daquele querer, mas eu cheguei até lá por causa de uma dor. Sempre a dor, né? A dor traz a gente para esse universo. Eu sempre digo, talvez não seja uma regra, tem pessoas que naturalmente despertam para esse universo, mas eu acredito que boa parte das pessoas chega realmente por conta de um incômodo, de uma dor, de um sofrimento, de uma inquietação, de dúvidas, né? Quem sou eu? O que é isso? Será que a vida é só aquilo que a gente vê e aprende em casa e na escola? Então, alguma coisa atrás, e como você bem disse, no final das contas é um chamado. E já faz quanto tempo que você está imersa nesse universo, Sônia? Conta pra gente. Nossa, que eu cheguei nela foi no ano de 2000. Já tem, 25 anos já aí de tem um pouquinho caminhada. de caminhada, sim. A Sônia tem um trabalho também voltado para empresas, né, meditação voltado para os funcionários, para as pessoas, e também ela é terapeuta integrativa, então ela tem um campo de atuação, porque agora ela já está numa condição de compartilhar aquilo que ela cultivou. E eu acredito que a meditação, embora tenha vários tipos, a gente não vai entrar nesse mérito de quais são as melhores, mas assim, as que são mais indicadas ou mais comuns. Inclusive para a ciência, neurociência, a própria ciência clássica, eles falam muito do mindfulness, que é a atenção plena. Você pode falar um pouco sobre a atenção plena? Porque é um tipo de meditação, porque quando a gente fala nesse tema, essa palavra, a gente já vê a pessoa em lótus, fazendo ali uma postura, né? Mas será que meditação é só isso? Explica pra gente o que que essa coisa da atenção plena, porque a gente vê, eu leio muito, né? Pesquisas que Uhum. comprovam os benefícios para a saúde física, para a saúde mental, para o próprio relaxamento do corpo, mas e aqui a gente também inclui
como um processo de autoconhecimento, de reconexão com o eu verdadeiro. Então, assim, a atenção plena eu acredito que seja algo que possa fazer sem tanta preparação no dia a dia, não é não, Sônia? Ou eu estou errado? Me Sim. conte. Não, Júnior, está certinho. Então, atenção plena é a gente desenvolver, né, a nossa capacidade da gente manter a consciência plena no momento presente. A gente manter focado no que estamos fazendo naquele momento. Parece fácil, né? É só prestar atenção no que está fazendo. Mas como a nossa mente, o aspecto da nossa mente, né, a natureza da nossa mente, ela sempre vai buscar algo. A impermanência, ela vai estar sempre indo e voltando. Ela não vai estar focada. Então a gente tem muita dificuldade nesse aspecto da atenção plena. E a atenção plena é exatamente o seguinte: se você está comendo, coma. Se você está lavando uma louça, lave, prestando atenção no que está fazendo. Não importa mais nada do que está acontecendo ao redor ou o turbilhão que está na sua mente. Focar no que está fazendo. É simples, mas não é fácil. E toda vez a nossa mente, obviamente, ela não vai permanecer ali e você volta sem julgamento. É realmente um processo meditativo. E quando a gente vai fazendo essa prática dia a dia, a gente vai concentrando nisso, a gente vai observando que tanto a tagarelice da mente, como né, o barulho dos conteúdos mentais que chegam, eles vão ficando mais espaçados. Então, a gente vai conseguindo entender essa mente. E a gente vai trazendo uma clareza mental muito maior. Consequentemente, menos estresse, menos agitação. A gente vai tendo uma qualidade de vida melhor. E a atenção plena, ela na verdade, ela veio, né, para o Ocidente, ela veio através dos estudos de John Kabat-Zinn, tá? Que ele é um cientista, né, de grande relevância, e veio das tradições meditativas orientais. Dentro do próprio Shiné, que é a minha formação, é, tem o mindfulness, tem a atenção plena. Então, extraiu essa parte que é fabulosa, que é um exercício diário e contínuo, para que a gente possa focar no momento presente, focar no que estamos fazendo. Se a gente conseguir fazer este processo diariamente, nós estamos meditando. É tão fabuloso isso, né? E assim, ele criou esse método que chama MBSR, que é de redução de estresse, exatamente através do mindfulness ou mindfulness, que cada um tem uma forma de pronunciar aí. E isso nos leva, né, a regular, né, a nossa capacidade de executar as coisas, a nossa concentração, reduz os níveis de cortisol, que é a questão do estresse, né? Melhora a regulação emocional, mais foco. As nossas relações, elas ficam relações mais maduras e relações com menos conflitos e atritos. Melhora tudo. Sono, melhora tudo. E eu acredito que essa prática ela é importante, e eu comecei por ela, porque ela dá para fazer um homem civilizado, a pessoa civilizada, que eu digo quem mora nas cidades, porque a gente pensa que é fácil meditar, quem mora no Butão, a Sônia já teve no Butão, inclusive, já viajou esse mundo todo aí, enfim, aprendendo, né, e bebendo da própria fonte, mas existe ainda no inconsciente coletivo essa imagem, né, de que é possível meditar se eu for um monge. Não, qualquer pessoa pode meditar, né, Sônia, fazer a prática da atenção plena. A gente hoje vê uma onda muito grande de pessoas com depressão, com transtorno generalizado de ansiedade, pânico, e até outras questões mesmo de a síndrome do pensamento acelerado, TDAH e outras coisas. Mas todas as pessoas podem praticar a atenção plena? É possível, ainda que seja desafiador?
Sim, é possível. E isso, eu acho que é a grande chamada para todos nós. Eu tenho uma conduta que eu resolvo tudo em meditação, todos os meus processos. Se eu tenho um dissabor com alguém, eu vou sentar, por quê? É ali que eu vou pensar, é como se eu entrasse, primeiro eu começo entrando no ocorrido, vou ver as emoções que surgem, vou analisando o corpo. Aí depois, quando passa essa fase, aí eu começo a entrar num outro campo, um campo de silêncio profundo, e eu vou descobrindo e vou eliminando todos os conteúdos e ruídos e confusão que a mente trouxe. E vou saindo do julgamento. Então, quando a gente faz esse processo, independente de ser acompanhado ou de ser, né, através de uma meditação já programada e tudo, ou só a gente com a gente mesmo nesse processo, a gente está trazendo uma clareza mental muito grande. E todos nós, tá? É só ter um tempinho, digamos que às vezes a gente fica tão acelerado, eu não tenho tempo. Se você tem 2 minutos, sente. E só observe a sua respiração. Não precisa de mais nada. Começa com o simples. E começa com o tempo que você tem. Se eu tenho 3 minutos, eu vou observar a minha respiração, parar e observar a minha respiração. Isso, gente, traz um benefício. E assim, é tão impressionante que depois o seu corpo e a sua mente já vai te cobrar, opa, não meditou. É por isso que está assim, está desequilibrado, porque não meditou. Então a gente observa que a mente, ela vai trazendo outras formas de lidar com as coisas quando a gente não medita. E quando a gente medita, a gente consegue superar as adversidades que surgem. A gente consegue lidar muito melhor com as questões que surgem do que quando a gente não medita. Isso é a conclusão que eu tenho. Pronto, e a Sônia trouxe já um segundo aspecto, a segunda característica do ato de meditar. O primeiro é a atenção plena. Eu estou ali comendo, tomando meu banho, eu estou prestando atenção somente naquilo, não estou pensando nos boletos, não estou pensando no passado, seja as coisas boas que aconteceram ou as coisas que podem acontecer, planejando o futuro, eu estou ali, presente no aqui e agora. E aí ela já traz a segunda opção. Existe algo persistente, alguma coisa que realmente eu preciso analisar? E aí é o processo de autoinvestigação. Senta em silêncio, reserva um minuto para observar. E aí, por que essa palavra-chave observar? Se nós somos, em essência, o eu que observa e não o eu humano, nós estamos temporariamente humanos, é esse eu humano que está em conflito. É ele que tem uma demanda que está ali persistindo e que, como ele já percebeu que aquilo, apenas de repente, na atenção plena, ele não conseguiu silenciar, porque de repente é uma demanda, é um aprendizado, é algo que ele precisa superar, compreender, elaborar dentro de si, aí já entra nesse segundo passo. Vou observar isso. E em meditação, em calma, quando a gente começa a respirar, a gente começa a criar a condição para desanuviar, tirar esses pensamentos e dizer, pronto, agora eu estou pronto para olhar para isso. O que é isso? Que sentimento é esse? Que pensamento é esse? Que preocupação? Que medo é esse que está se manifestando? E como a Sônia falou, sem julgamentos. Porque às vezes a gente se irrita quando tenta algo tá perturbando ou chamando muita atenção. Quais são as duas primeiras coisas que a gente gosta de fazer? Ou a gente vai brigar com aquilo, lutar contra aquilo, ou a gente vai fugir daquilo. Eu vou pegar o celular, eu vou me distrair. E a Sônia está sugerindo algo muito potente. Não, eu não fujo e nem luto. Eu vou sentar na calma, vou respirar e vou observar aquilo, porque aquilo ali é um aprendizado. Eu vou integrar aquela experiência no meu ser. É isso, Sônia? Exatamente. O silêncio, muitas vezes às vezes eu não tenho, não consigo meditar. Às vezes eu estou tão agitada, uma situação que está me incomodando tanto, eu não consigo entrar no processo meditativo. O silêncio, ele é tão poderoso, ele tem um papel tão poderoso, que eu defino ele como sem palavras. Não tem como definir.
A Sônia está falando do que a gente conversou ao longo dessa trajetória, dessa trilha. Porque quando a gente entra nesse estado de silêncio, a gente entra na nossa realidade essencial, no eu original. E ele não tem palavras, não tem descrição, a gente não consegue descrever quem somos. Porque o silêncio é a nossa essência, é a essência da natureza, é a essência da vida. É por isso que é indescritível. A gente entra no estado Deus, no estado amor, no estado paz. A gente só percebe, no máximo percebe. E não tenta descrever, porque é indescritível. É, é indescritível. E aí esse silêncio, ele é tão poderoso que quando você aquieta, às vezes a mente ainda está um turbilhão, mas você se propõe a silenciar e você vai observando cada vez que vai surgindo cada pensamento, eles vão cessando. É um convite para a mente para ela ir acalmando. E é lindo o processo, porque quando você se propõe a isto, toda a mente vai acalmando, é como se fosse juntando todos os aspectos e falou, opa, é aqui, vamos concentrar aqui. E o silêncio, ele vai expandindo a nossa capacidade. Ele Clareando, vai, né, Sônia? exatamente, vai clareando, vai abrindo espaço para que chegue a informação que eu preciso para aquela solução. É por isso que quando eu digo, se eu tenho um problema, eu faço uma meditação. Se eu tenho uma reunião que ela é uma reunião muito pesada, eu faço essa reunião em meditação antes de eu ir para eu encontrar com o meu cliente. Então, eu busco, para mim, a meditação, eu fiquei pensando ao longo da vida, de tantos cursos eu fiz, psicanálise, fiz humanoterapeuta, fiz um tanto de outros cursos. E ao definir toda a parte de terapia e tudo, terapia energética, e eu observei que em todos os pontos eu tinha que levar a pessoa para o estado alfa. Eu tinha que tirar essa pessoa do estado bético, aquele estado acordado e agitado que a gente tem. Tirar a pessoa dessa onda cerebral e levar para o estado alfa, que são ondas, frequências mais lentas. Quando eu faço, gente, então todo o processo ele está na meditação. Porque se eu vou fazer um processo terapêutico, se eu tenho que levar a pessoa para o relaxamento, se eu tenho. Então está aqui o processo. Então, isso que startou em mim, sabe? Depois de muitas e muitos cursos, eu tive esse sentir. E assim, a sobrecarga sobre nós de informação, do mundo acelerado, do ritmo, tudo isso, se a gente deixar, nós vamos criando em nós uma forma de lidar com a vida que é só daquele jeito. Então, a gente tem um padrão mental que é só na agitação. Aí, quando eu começo a trazer esse novo elemento de acalmar, do silêncio profundo, eu vou trazendo também novas possibilidades para minha mente, de ver o mundo, de relacionar com as pessoas. Eu vou trazendo também espaço dentro da minha mente, para que novos conhecimentos, não só que eu absorva aquilo, que eu sinta aquilo na minha vida, que eu experiencie aquilo. Porque quantas vezes a gente faz um curso, algo assim, a gente recebe conhecimento, depois a gente recebe mais conhecimento, e a gente fica perdido, até com o que vai usar. A meditação, ela nos conduz a isso. O que eu quero de fato? O que de fato eu quero seguir? Que caminho que eu quero colocar a minha energia? E até mesmo direcionamento, né? Porque quem não sabe a solução para os nossos problemas é o próprio ego. Mas o eu sou, a consciência, o eu observador sabe. Então, e ele fala baixinho. É uma alegoria, é um termo que eu falo. Então, para eu ouvir essa voz da sabedoria interna, que é quem eu sou, quem é quem nós somos em essência, a gente precisa silenciar a mente. Então, olha só, você faz atenção plena. Eu começo diariamente, na minha rotina diária, todos os dias, a viver no agora. Eu tiro um momento para silenciar
Nesse silenciar, eu estou fazendo assim um combo, um pacote, porque eu já estou acostumando a viver no agora, que a realidade é o agora é o nosso processo de iluminação, o agora é o território do espírito, enquanto o território do ego é o passado, o futuro, o qualquer lugar, menos o agora. E aí eu começo a cultivar esse silêncio interior, através da meditação, da respiração consciente, eu começo a criar esse canal, essa ligação com a própria fonte da vida. E é ela quem sabe, é ela que vai trazer essas soluções, essa clareza, o direcionamento, o suporte, a estrutura que o ego tanto busca em coisas, pessoas, dinheiro, distrações, e não encontra de maneira permanente, porque não encontra mesmo, porque a vida ela é impermanente. Então, essa sugestão de fazer esse casamento, ele é a saída, que eu digo, porque, Sônia, o que eu posso dizer é que o silêncio, além de ser um guia, é também uma fonte de nutrição. Quando você falou do estado alfa, que é quando a gente diminui o volume dos pensamentos, das preocupações e demandas mentais, é como se aquilo me restaurasse. É similar ao sono, que o sono tem a função também, né, restauradora, né, Sônia? Sim, sim, com certeza. E assim, quando a gente está, por exemplo, dormindo e nós acordamos e nós estamos naquele processo de estado de sonolência, quase que acordando e sem ainda, às vezes não abrimos os olhos ainda, estamos meio que acordados e dormindo. Eu reconheço, esse é um processo meditativo. E quando a gente utiliza deste momento também, né, a gente utiliza esse pequeno momento aí que a gente está um pouco acordado, um pouco dormindo, a gente fazer afirmações positivas, a gente concentrar a mente em objetivos que a gente deseja, porque a meditação é o treino mental. A gente vai treinar a mente para alcançar os objetivos. É uma limpeza mental, porque eu preciso limpar a mente de todas as programações que ela tem e colocar programações novas, efetivas, o que está realmente de acordo com o que eu quero, com o meu objetivo. Tirar os pensamentos destrutivos, eliminar todas as forjações mentais, tudo que minha mente vai trazendo, que vai trazendo um amaranhado e complicações para a minha vida. E a gente sabe que às vezes a gente está numa situação que como que eu cheguei a isso? Em decorrência de pensamentos que vão surgindo e a gente vai tomando decisões que não são apropriadas. Então, essa limpeza da mente, ela se faz através da meditação, assim como eu tomo banho, eu limpo meu corpo. Então, também eu vou fazer a limpeza da minha mente. E aí, o que que isso acontece? Toda a sobrecarga, né, de informações, de tudo isso que acontece, vai limpando. E as coisas vão ficando mais claras, mais transparentes. E você vai se tornando positivamente, você vai se posicionando mais, porque você tem menos amaranhados de emoções e conflitos. É muito porque caminha tudo junto. É muito legal. Não é uma coisa que. E assim, vai surgindo, ao longo do tempo, vai surgindo coisas novas para você limpar também. É como se fosse limpa um patamar de emoções, depois você tem emoções mais sutis, mais escondidas ainda, e você vai percebendo e você vai limpando também. Então, o objetivo é esse: limpar a mente, trazer clareza mental, trazer foco e objetividade. E o que é interessante é porque além de fazer esse detox, a gente precisa facilitar, né, através do dia a dia, porque a nossa rotina, principalmente quem mora mais na cidade, ela é bombardeada para fazer o contrário, para encher a mente. Então a gente está sempre com 10 abas no computador aberta, a gente está fazendo alguma coisa ouvindo música, é, é uma enxurrada de conteúdos, inclusive para buscadores que também estão no caminho do autoconhecimento. Eu percebo que existe um entulhamento, né, de informação e que isso é igual um celular. Daqui a pouco a memória está cheia, o telefone começa a travar, a bugar.
porque não tem mais espaço. Tem assim, libere espaço. Eu acho fantástico que o celular mostra essa mensagem. Libere espaço, memória entupida. Você vai ver, tem arquivos, fotos, PDFs, muita coisa. É a mesma coisa que acontece com a gente. Uhum. E principalmente para o terapeuta, que já que eu estou falando que também é um público que acompanha o canal, imagina você ouvir tanto conteúdo dos seus clientes, as demandas, e não, quem não é terapeuta, você está ali no atendimento ao público, ou com dados, com informações, com aquela enxurrada de coisas, como é que você vai liberar aquilo? É através do silêncio, é um processo de depuração, é um processo de reset, para que você possa finalmente cultivar, porque senão adoece. Eu acredito que vai obstruindo, e aí a pessoa fica literalmente perturbada, e não consegue encontrar equilíbrio. Isso é fator de adoecimentos, de cansaço. A gente vê uma sociedade cansada. Por quê? Porque ela é poluída e invadida por muitas demandas. Então é muito importante que a gente faça esse processo de autocuidado, porque ele é fundamental. E é a prática mais simples, mais acessível, que você não precisa, por exemplo, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Você pode fazer a respiração consciente, você pode fazer a meditação. Tem muitos vídeos. Se você pode, por exemplo, seguir com acompanhamento de um profissional como a Sônia, ótimo, mas se não puder, também não. Dá para fazer sozinho em casa, não dá, Sônia? Tranquilamente. E é como eu disse, o tempo, às vezes, a gente coloca muito o tempo, não tenho tempo, né? O primeiro obstáculo que a gente coloca. E é um obstáculo que, tipo assim, aí depois a gente às vezes tem o tempo, mas a gente, eu vou começar daqui a pouco, que é aquela preguiça inteligente, né? Vai só adiando. Não, daqui a pouco eu faço. Vou primeiro lavar isso, fazer aquilo, e daqui a pouco eu faço. Então a gente vai, isso, quando a gente estuda, né, a gente vê que é um fator normal a todos. Então a gente vai vencendo essas etapas. E quando eu coloco isso como objetivo, eu vou sentar. Eu não tenho tempo, eu tenho quanto? 5 minutos? Às vezes fala, mas 5 minutos? Sim, 5 minutos. Eu tenho 2 minutos? Sim, 2 minutos. É o tempo que eu tenho. Aí eu vou criando essa capacidade, eu vou criando musculatura, eu vou criando intimidade, eu vou familiarizando com minha mente. É como se depois a minha mente é que está me pedindo. Bora meditar. Tá na hora de meditar. Estou muito Chega. inquieta, porque a própria mente, depois com o tempo, a gente precisa sempre fazer com que a nossa mente se convença de que algo é benéfico para ela, porque se não for, ela vai criar resistências. Então você começa a perceber, tá vendo, mente? Olha como a gente está cansado, a gente passou o dia inteiro no computador, a gente viu notícias o dia inteiro, enfim, ouvi tanta coisa, estamos exaustos. Como é que você quer realizar os seus sonhos nesse estado? Que se a gente não fizer um momento de limpar, de abrir espaço, de poder nos restaurar. Então, você pode também fazer esse diálogo interno e dizer o seguinte: faz sentido para você que tudo aquilo que você ainda deseja realizar está sendo comprometido por conta desse estilo de vida tão intenso? E aí, de repente, você se convencendo disso, opa, peraí. Porque a primeira pergunta que eu fiz quando a gente começou esse encontro foi: você chegou aqui pelo amor ou pela dor? Né? Então, tem uma frase forte que eu sempre digo: quem não cuida da sua saúde vai ter que encontrar tempo para cuidar da sua doença. Então, não espere adoecer, seja do corpo, seja da mente, para que você busque algo que é tão simples, que os sábios aí já estão há milênios dizendo para a gente, a ciência já comprova, e que a gente acha que um celular vai resolver. Não resolve. A distração, por exemplo, que é uma das formas da gente. Existem as pessoas que se medicam, a gente aqui não é contra o acompanhamento médico sério, profissional, mas a gente estimula que você, por conta própria, principalmente que faz acompanhamento medicamentoso, com o processo de desmamar, comece a criar essa autonomia e se desafie, teste, para que você
comprove, não é porque a Sônia está falando ou o Júnior. Você consegue comprovar, se você persistir, você começa a perceber os benefícios. No sono, na lucidez que a gente começa a ter com a própria vida. E eu acho isso fantástico. E para finalizar, já que a gente tem muito para conversar e esse encontro não vai esgotar, a gente vai chamar a Sônia em outro momento, eu quero, Sônia, que você diga para as pessoas alguma forma simples de iniciar. Como é que ela pode fazer? Ela precisa sentar em lótus, ela pode fazer deitada, ela só presta atenção na respiração, ela pode fazer com música. Dê uma sugestão que seja fácil e acessível para que as pessoas possam começar ou recomeçar o processo de meditação. Sim. Eu sugiro sentada, porque a meditação, para mim, ela tem não só o aspecto da limpeza mental, dessa organização, né, de entender a natureza da mente em si, mas ela tem um aspecto de conexão, de abrir canais, para que a gente possa receber a força, para que a força possa atuar em nós. E quando eu estou sentada, não importa se é pernas cruzadas, em lótus ou não, tá? Pernas dobradas, pernas apoiadas no chão, se estiver sentada numa cadeira. E porque quando eu estou, o corpo, coluna ereta, o corpo alongado, eu estou recebendo do alto, tá? Que é a minha parte de conexão, né? Bom, essa posição, porque quando eu estou deitada também, eu entro num relacionamento muito grande, é muito fácil, principalmente se eu não tenho o controle mental, de dormir. Então, sentada, você pode focar na respiração, observar, apenas observar o ar que entra, o ar que sai. Você pode, se tiver com muita distração, olhos fechados. Se você conseguir ficar com os olhos semi-abertos e focar em um ponto. Então, tem diversas maneiras, você vai adequando, e às vezes a gente consegue, em um momento, aquilo é muito, muito bom, muito agradável, a gente consegue caminhar bem naquela posição, naquele olhar e tudo. Aí depois a gente muda também um pouco. E isso trazer, né, esse processo meditativo, ele não ficar só neste ponto. Então, você teve ali durante a manhã uns 5 minutos. Você aproveitou os seus 5 minutos. Você pode dar comandos mentais para os seus objetivos, para aquele dia. Trazer à mente, é como dissesse, dar comando mesmo para a mente. Hoje, o dia, eu preciso resolver isso, isso. É como se você dá tarefas para a mente, né? Aí você se organizou nisso. Ok, durante o dia, a sua atenção vai estar focada no que você está fazendo. Se estiver muito difícil no que você está fazendo, porque está mais complexo, observe, por exemplo, às vezes você está numa situação que é uma situação com muitas emoções, com uma confusão mental muito grande, porque você está numa conversa difícil, observe sua respiração. Antes de você falar qualquer coisa. Observe a respiração, observe o que está se passando, porque as emoções que falam por nós, as emoções que respondem, que reagem, e não é assim. Elas têm uma função de só passar por nós, e nós deixamos que ela tome o comando das nossas vidas. Então, observe a respiração, sempre focado na respiração. Ou seja, respiração é a nossa âncora. Se de Isso. repente eu estou aqui prestando atenção na respiração, veio um pensamento, não julgue, deixa ele passar. É só não dar atenção para ele, não convida ele para sentar e ficar prestando atenção nele e andar de mãos dadas com ele. Às vezes esse pensamento vem e você solta, volta para a respiração. Se de repente distraiu, não se zangue, não brigue com sua mente, tá tudo certo, porque principalmente no começo é assim, é como aprender a andar de bicicleta, é como aprender a dirigir um carro. No começo a gente vai ter essa certa dificuldade, mas isso também faz parte do processo. Eu sempre recomendo que a gente não tire o chicote da mão e não fique se açoitando, tipo, ai, nossa. E também esquece essa coisa do relógio. Se hoje você conseguiu fazer 5 minutos, ok. Mas não fique, eu preciso chegar a 2 horas. Não, é livre.
seja flexível. O importante é você, todos os dias, cultivar essa prática, para que você tenha essa autorresponsabilidade e também essa liberdade, para que isso também não se torne uma prisão. Porque senão você vai começar a ficar muito rigoroso ou rigorosa e exigente, e isso também não faz parte. E não se apegue com a prática. Vamos supor, se hoje eu sentei, eu só tinha 5 minutos, e eu percebi que eu divaguei muito, é o que eu dei conta. Tá tudo bem. Mais tarde eu tento de novo ou amanhã. Então a gente não fica comparando. Ah, minha melhor meditação foi semana passada. Essa semana já não estou muito produtivo. Esquece isso. O importante é sentar, é dedicar. A atitude de tentar meditar e fazer o que é possível, eu já acho que é bem válida para um começo de história. É ou não é, Sônia? Exatamente. É igual o banho, o processo do banho. A gente não fala, não, eu tomei um banho muito, é, que não foi tão legal assim. Não tem isso, né? Às vezes nós precisamos de tomar um banho mais rápido e um banho mais, nós temos tempo e tomamos um banho mais demorado. Então, a limpeza da mente, ela também ela traz esse contexto. Se eu posso fazer em tempo mais longo, ok. Se eu dou conta também, porque quanto mais, se eu estou fazendo de uma forma que estou estressando a minha mente, não vai ser um caminho agradável. Ela precisa ser um caminho agradável, porque eu tenho que trazer todo momento, convidar essa mente para se acalmar e trazer essa mente para calma, para o processo de calma. E se eu não consigo trazer essa mente para o processo de calma e fico brigando o tempo todo, vai chegar um momento que a mente vai criar resistência. E aí para e não consegue mais meditar. É, Então é por isso que eu sempre falo, sejam gentis com vocês, com o seu eu humano, sejam gentis com o seu ego nesse sentido. É um processo novo, toda mudança, eu já falei, o ego ele não gosta de mudanças, ele gosta de zona de conforto. Ainda que a zona de conforto, ou seja, o ambiente familiar dele seja um ambiente tumultuado, você levar ele para um silêncio é desafiador. Então seja gentil com o seu processo, persista, e é um dia de cada vez, não é? Você exatamente. quer acrescentar mais alguma coisa, Sonha, para a gente finalizar? Quero agradecer, viu, Ju, pela oportunidade. Seu canal é maravilhoso, um trabalho belíssimo que você vem fazendo e desenvolvendo. Me orgulho muito do seu trabalho, tá? E muita gratidão pelo convite. Eu que agradeço e acredito que as pessoas também se sentiram contempladas porque você trouxe um tema que pode ser desafiador para muitas pessoas e você falou com simplicidade e com muita propriedade e me nutriu principalmente, porque eu também sou praticante recente, eu pratico há mais ou menos 6 meses a meditação, sempre foi algo que eu adiei, né, mas que agora faz parte da minha rotina e o que eu posso dizer a vocês é que o próprio cérebro, ele vai se adaptando à rotina, então é por isso que eu falo, faça todo dia, que depois de 21 dias, 60 dias, 90 dias, aquilo já começa a se transformar num hábito, num comportamento, e como a própria Sônia falou, vai chegar um momento em que a tua própria mente vai te chamar para meditar. A mesma coisa com quem malha. Tem gente que tem dificuldade para ir para academia ou fazer uma atividade física. E aí, de repente, chega um momento que o próprio cérebro já criou aquele caminho, já criou aquele hábito e um comportamento que aquilo se consolida, passa a fazer parte da sua vida. Então, eu desejo que a meditação faça parte da sua vida. Ela não substitui o tratamento convencional, ela é complementar. Você pode fazer seu tratamento médico, você pode fazer sua terapia, sim, para organizar o trabalho de base. Como a gente já conversou nos outros vídeos, eu posso resolver a questão com a minha mãe, com o meu pai, mas a meditação também é um plus. Ela não substitui, ela só soma. E nesse universo a gente só traz aquilo que soma e que integra. E é o que eu desejo para você, que tudo isso possa somar para a sua transformação e que você seja um ponto de luz onde você estiver, para o seu bem, para todas as suas relações.